Olá, senhores, tudo bem? Hoje começaremos a tratar da Antiguidade Oriental. Falaremos então sobre o Crescente Fértil e também sobre a Mesopotâmia. Primeiramente, vamos abordar o Crescente Fértil, região que é considerada o berço das primeiras civilizações. Corresponde ao atual Iraque até o Egito, região banhada por grandes rios, como o rio Nilo no Egito e os rios Tigre e Eufrates na região da Mesopotâmia. Uma região, portanto, de terras férteis. Egito e Mesopotâmia, regiões onde tivemos a edificação dos chamados impérios teocráticos de regadio, que apresentavam como líder ou um deus, no caso do Egito, o faraó, tido como um deus, ou um representante dele, no caso da Mesopotâmia. Essas regiões apresentaram um grande aproveitamento das cheias dos rios. Por esse motivo, por essa razão, são conhecidas como civilizações hidráulicas ou civilizações fluviais. Nessas áreas, temos a edificação do chamado modo de produção asiático, onde o Estado se apresentava como dono das terras e a população era a responsável tanto pela construção de grandes obras públicas como pela produção em geral. Temos como obrigações básicas da população o pagamento de inúmeros tributos, o serviço militar e a produção em geral. Os recursos agrícolas são distribuídos pelo Estado. Bem, a Mesopotâmia, que significa em grego terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates, corresponde ao atual território iraquiano, nós tivemos nessa área a sucessão de vários povos e a edificação de importantes cidades-estado, ou seja, importantes cidades autônomas, politicamente independentes. Uma sucessão de vários povos no comando da Mesopotâmia. Primeiramente, os sumérios, que tinham como líder o Patese, uma espécie de rei. Os sumérios edificaram várias cidades-estados, como Ur, Uruk, Nippur e Lagash. E a principal característica dos sumérios foi a criação da escrita cuneiforme, bem como a construção dos zigurates. Os acádios são o segundo povo a se consolidar na região da Mesopotâmia. Tiveram como importante líder Sargão I. Se estabeleceram nas mesmas cidades que os sumérios, e a principal característica deles foi o processo de unificação política. Na sequência, temos os Amoritas, ou Babilônios, com o principal líder Hammurabi. Edificou a cidade da Babilônia, e a principal característica, o principal legado cultural, foi a criação do Código de Hammurabi. Na sequência, temos os assírios, cujo principal líder foi Assurbanipal, e as cidades principais Assur e Nínive. Como características principais dos assírios foi o caráter violento. Os assírios eram um tanto quanto sádicos com relação ao tratamento dispensado aos seus inimigos. E por último, mas não menos importante, temos os caldeus. Temos os caldeus, cujo principal líder foi Nabucodonosor. A principal cidade dos caldeus foi a Babilônia. E as características principais desse povo são as grandes conquistas territoriais e as grandes construções, a exemplo dos jardins suspensos da Babilônia. A economia da Mesopotâmia era eminentemente agrícola, principal atividade econômica a agricultura. Entanto, também apresentavam um comércio desenvolvido e um artesanato bastante importante. Lá na Mesopotâmia, utilizava-se a servidão coletiva. A propriedade da terra era de incumbência dos deuses, tendo sacerdotes, políticos e o próprio imperador como intermediários entre os homens e os deuses. A religião da Mesopotâmia era politeísta, os deuses ligados a fenômenos naturais. Não havia lá uma crença na vida após a morte, como ocorreu no Egito.
As cerimônias realizadas visavam recompensas terrenas. No aspecto cultural, nós temos a identificação de planetas, a previsão da realização de eclipses, a diferenciação entre planetas e estrelas, o domínio da multiplicação, da divisão, da raiz quadrada, da raiz cúbica, a divisão da circunferência em 360 graus, a divisão do ano em 12 meses, da semana em 7 dias, enfim, grandes conhecimentos matemáticos e astronômicos. As principais contribuições culturais dos povos mesopotâmicos foram a escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita criada pelos sumérios inclusive, e os códigos de lei, como por exemplo o Código de Hammurabi. Pois bem, senhores, essas são algumas das características da Antiguidade Oriental, principalmente dos povos que habitaram a chamada Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates. Por enquanto é só, um grande abraço a todos e cuide-se bem.